franqueada a porta nós está, a perenal morada, e Cristo nos concederá a triunfal morada. Oh, quando amor Jesus sentiu, pois ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Se queres, pecador, entrar, a porta está aberta. Ali no céu terás lugar que Cristo a ti oferta. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Ó, vinde, pecadores, já se vinde sem demora. O tempo próprio passará. Ó, vinde entrar agora. Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Efésios capítulo 6, versos 5 a 8, nos diz o Senhor: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque estamos em Tua presença e temos recebido a Tua palavra nesta hora. Temos recebido a Tua mensagem neste momento, Senhor, porque já é o suficiente para a nossa edificação, para a nossa vida, Senhor. Ó Santo Deus, escreve agora em nosso coração, Senhor. Escreve, Senhor. Nos ajuda a meditar nela. Nos ajuda, Senhor, a viver Tua palavra com todo o nosso coração. E assim possamos ser a luz neste mundo, ter o brilho da Tua glória, sermos o sal da terra. Sabemos que a Tua palavra, ela vem surtindo efeito nas vidas, nos corações. Por isso te pedimos, abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Hoje estaremos meditando sobre o cristão e o trabalho, focando a obediência, a motivação e a recompensa final. Nós, ou seja, os cristãos, eles podem ser fiéis em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer regime que se encontre. O cristão pode ser fiel a Deus.
independente do sistema governamental, o aconselhamento, o direcionamento do Senhor é que ele seja fiel e não desanime. Muitas vezes, nós procuramos um trabalho, procuramos emprego, e terminamos encontrando em algum lugar um emprego, por exemplo, ali assinamos um acordo, um contrato do trabalho que tem que ser feito, as responsabilidades, os deveres e tal. Mas demora algum tempo, começa a ter dificuldades. E aí nós vemos três questões nesse ponto. As queixas começam a surgir às vezes. Questão do salário, serviço demais e muitas coisas. Chega a ponto de dizer, eu estou sendo explorado por homens perversos. O outro diz, eu estou indo trabalhar apenas pelo sustento da minha família, mas o trabalho não me agrada. E outro diz, eu estou em uma grande construção, em uma grande obra, estou em um grande trabalho. Então nós vemos esse terceiro com satisfação naquilo que faz. Isso independente do seu salário. Não entra a questão do salário nesse ponto, mas a murmuração nos dois primeiros pontos, ela existe. Às vezes por achar que está sendo explorado, e às vezes por uma série de coisas, dizer eu só vou trabalhar mesmo porque enfim tenho que sustentar minha família, senão eu não iria mais. Mas aquele terceiro diz, eu estou em uma grande obra, demonstrou muita satisfação, muito prazer em trabalhar. Na verdade, trabalhar é muito bom, né, irmão? É bom para a mente, né? É bom para o físico, né? E o homem, ele não consegue viver sem trabalho. E é bíblico. Então aqui no Ocidente a gente encontra essas questões, inclusive muitas greves, muitos questionamentos, muitas coisas dessa natureza. Mas nem sempre foi assim. Na época dos apóstolos, por exemplo, haviam 60 milhões de escravos. Era escravidão. Aqui no Brasil já houve escravidão. Mas na época dos apóstolos, eram 60 milhões de escravos. E nós temos uma noção do que é ser um escravo, através da história. Os seus senhores, eles tinham inteiro poder sobre a vida daquele escravo. Olha, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele menciona escravos ali em Corinto, em Roma, Colossos, Creta, Ásia, Capadócia, Betínia. Todos esses lugares tinham muitos escravos. E os seus senhores tinham poder sobre a vida deles, para decidir se eles viviam ou não. Muitas vezes sendo punidos por uma pequena coisa, um pequeno erro só, sendo punido. A história de um certo escravo que foi enforcado porque deixou que uma ave de estimação do seu senhor morresse por um acidente. Então ele perdeu a vida por isso. Para você ter uma noção do quanto é difícil a vida da escravidão.
muitas vezes perdendo uma mão, um dedo, e ali era a lei. Então os apóstolos se depararam num trabalho evangelístico dessa natureza, com pessoas assim. Então a maioria dos cristãos naquela época, eles eram escravos. Ou muitas vezes, alguns senhores que vinham, mas a maioria eram escravos. Então os conselhos dos apóstolos eram mais assim, para essas pessoas. Agora imagine a vida na escravidão, sem autonomia sobre a sua própria vida, sobre o seu trabalho, jornada de trabalho, e ter comunhão com Cristo. Não era fácil. Por isso eles focavam essa mensagem para aqueles homens. É bem verdade que hoje a gente considera também no Ocidente, muitos mencionam uma escravidão moderna, né? Mas não importa o sistema, se era daquele tempo ou agora atual, a mensagem é a mesma para todos. Quando o apóstolo diz em Efésios no capítulo 6, vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ele está falando da obediência. Todas as pessoas estão debaixo de algum jugo, todas elas. Se você é empreendedor, você está debaixo de alguma autoridade, que é o seu cliente, né? Então você se submete àquelas regras para satisfazer o seu cliente, ou então você perde. E se você é empregado, você também se submete aos preceitos, ao acordo feito com o seu patrão. Então você, ou nós estamos de alguma forma debaixo de alguma julgo, de alguma autoridade, de alguma forma. E a recomendação do Senhor é: servos, obedecei. Aquilo que você entrou em acordo, então honre com o seu acordo, com a sua palavra. Seja honesto, seja transparente, não servindo à vista, ou seja, não sendo falso, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Assim, a luz está em você, fazendo de coração a vontade de Deus, ou seja, a motivação para ser sincero, para ser honesto, honrar com seus compromissos, é fazer a vontade de Deus. Se é servo, servir de coração, honre com seu compromisso, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Por quê? Porque o Senhor nos libertou deste mundo vil, e agora somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, servindo desta forma, não como a homens, mas como ao Senhor, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então aí está a recompensa final.
é o galardão da parte de Deus. Então, como poderíamos dar um bom testemunho se agíssemos diferente? Seguindo o conselho do apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, versículo 15, nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Quando o Senhor te chamou para a liberdade. Você está debaixo de algum jugo, sejam seus clientes, ou seja o seu Senhor, com S minúsculo, aquele a quem você teve um acordo de trabalho. Então andai agora não como nécios, como meninos, pessoas sem entendimento, mas como sábios. Verso 19: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse sujeitar uns aos outros no temor do Senhor significa: o temor não é a questão do medo. Não é medo que ele está falando. É o respeito. O sentido do respeito ao Senhor. Você tem um acordo com homens, com senhores aqui nesta terra. Mas você tem um respeito para com Deus. Agora imagine, esse temor do Senhor, ele é válido em todas as circunstâncias da nossa vida. Seja em casa com a família, seja no trabalho onde você serve, ou seja na sua empresa onde você é senhor também. Em tudo precisa regras claras, acordos e honra a esse acordo. O nome do Senhor é glorificado com isso, irmão. O escravo ganha o seu senhor para Cristo Jesus, desse jeito, ganhava naquele tempo, e ganha hoje, né? O trabalhador ganha o seu patrão para Cristo Jesus, com essa postura, porque está honrando ao Senhor nosso Deus, honrando com a sua palavra. A luz do Senhor está brilhando na sua vida, porque você se comporta desta forma. Agora, nós vemos em algumas áreas da nossa vida, por exemplo, no capítulo 6 de Efésios, no verso 1, diz assim: vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Filho desobediente, fica difícil trazer os pais para a igreja, né? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, até os dias de vida são prolongados. Glória a Deus por isso. Verso 5: vós servos obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Então ele dá conselhos para os pais, para os filhos, para os patrões, para os empregados. O aconselhamento é para todos.
nós podemos ser cristãos, genuínos cristãos, em qualquer circunstância da nossa vida, patrão ou empregado. 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 24, veja o que está escrito: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Agora preciso entender isso, né, irmão? Fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Se você foi chamado servo, fique diante de Deus sendo um bom servo. Isso não impede de você galgar patamares mais altos, de você comprar a sua liberdade, de você sair de servo para patrão. Ou então, no caso da escravidão, comprar a sua liberdade, que havia muito isso naquele tempo. Às vezes os pais vendiam os filhos para pagar as suas dívidas, e depois os resgatavam novamente. Ou algum senhor comprava muitos senhores naquele tempo, muitos cristãos que eram senhores naquele tempo, compravam escravos e davam-lhes liberdade a eles. Então nós vemos muitas obras dessa natureza. No sentido de hoje, você sai do estágio de empregado e vai para o seu próprio negócio, ser um patrão. Mas fique no Senhor no estado em que foi chamado. Seja fiel na forma em que você foi chamado, e o Senhor está contigo. No verso 21 a 23, assim: foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Se tem a oportunidade para ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Parece contradição, parece um paradoxo, né? Mas acontece que cada um encontra liberdade em Cristo Jesus quando vem a Ele. O apóstolo Paulo, ele se tornou preso da palavra de Deus, um prisioneiro de Cristo, por causa da palavra. Nós não conseguimos sair dela. Nós não conseguimos sair dela. Isso é bom para nós. Isso é maravilhoso. Porque nele nós encontramos a verdadeira felicidade. Nós encontramos a verdadeira liberdade. Com Cristo Jesus somos livres. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 1 e 2, nos diz: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você já imaginou? Você é um cristão, você é um servo de Cristo Jesus, mas você trabalha em algum lugar, e no horário do trabalho, ao invés de produzir, fazer o seu trabalho de acordo com aquilo que foi combinado, você, como é um cristão, você agora
lá no horário de trabalho, pega a Bíblia e vai ler. Parece uma coisa justa. Aí gasta aquele tempo lá, muitas horas lendo a Bíblia. O seu patrão reclama, com razão. Se ele for ímpio, ele vai dizer: olha, tem uma coisa errada com esses crentes. Eu pergunto: o testemunho é bom? Qual foi o acordo que você fez com ele? Não foi prestar aquele serviço, aquelas horas de trabalho por dia? Aí você pode dizer assim: mas eu estou trabalhando para um irmão, o meu patrão é um irmão da igreja. Que glória! Aí você se acha na liberdade agora daquele horário de trabalho e fazer isso, mesmo que seja lendo a Bíblia. Você encontra um motivo para ficar lá num determinado canto orando e deixando o seu trabalho de lado. Mas é meu irmão, ele é seu patrão, mas é seu irmão. Aí ele vai reclamar, você diz: irmão, isso aí não é justo, eu estou orando. Nós temos um servo maior. Irmão, olha, nós vemos na Bíblia Sagrada, se o seu Senhor é um servo de Cristo, sirva mais ainda a Ele. É desse jeito que está escrito. Se a gente recebesse essa palavra da forma que ela está escrita, irmão, nós teríamos a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria, a verdadeira harmonia em tudo, e almas seriam ganhas para o Senhor nosso Deus. Eu não tenho dúvidas disso. O problema é que nós temos um ego, e nós olhamos só a nós mesmos. Ele diz assim também: e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se você serve bem ao descrente, sirva melhor ainda aos crentes. Você contrata um irmão para fazer um serviço na sua casa, né? Você, como crente, você prioriza os seus irmãos da igreja, os profissionais da igreja, né? É sempre assim que acontece, né? A gente prioriza os profissionais da igreja, os seus irmãos, né? Mas muitas vezes a mão de obra do irmão é bem mais alta. O serviço às vezes se torna até inferior, porque às vezes o irmão falta uma conversão mesmo, e não segue isso que a Bíblia diz, fazer melhor. Aí há contenda entre irmãos. Às vezes o irmão chega para o pastor se queixando do outro irmão, se queixando do patrão: meu irmão, estão me perseguindo lá fora no trabalho, só porque eu sou crente. Mas será que é porque você é crente mesmo? Fazendo assim, você está sendo realmente um crente, um cristão verdadeiro? Então, irmãos, nós, servos de Cristo, podemos ser bons cristãos no trabalho. O cristão e o trabalho, eles podem ter uma recompensa preciosa da parte de Deus. Nós vemos aqui esses 3 itens que são necessários em nossas vidas: a obediência, a motivação e a recompensa final. De qualquer forma, nós teremos uma recompensa final.
obediência aos senhores, aos seus senhores. Motivação, obedecer a Cristo, visando a recompensa final, que é a vida eterna. Afinal, é isso. É esse o nosso objetivo. Tá bom? Podemos ser bons cristãos como servos e como também como patrões podemos ser bons cristãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que possamos dar essa luz preciosa, ter esse brilho da glória de Deus em nossas vidas, em qualquer lugar que estivermos, em qualquer circunstância, em qualquer regime de governo, né, ainda que seja o regime da escravidão, mas nós podemos dar sempre um bom testemunho. Aqui, graças a Deus, nessa época, no Ocidente, no Brasil, com relação a essas coisas, nós não temos o que nos queixar. Até liberdade para pregar o Evangelho nós temos. Podemos sair na Bíblia, com a Bíblia na mão, nas ruas. Podemos ir para a praça pregar o Evangelho. Podemos nos reunir na congregação. Nós não precisamos nos reunir em cavernas, nas sepulturas, escondidos. Mas nem em todos os lugares são assim. Nós sabemos disso. Nós vivemos numa época muito boa para se pregar o Evangelho aqui. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
hoje pratico.